saudamos a todos, e especialmente aqueles que acompanham pela internet. Que a graça e a paz, o poder do Senhor esteja com todos. Aqueles que ouvem essa mensagem nesse momento, que ouvirão, aqueles que um dia futuro também poderão acessar, e pelo poder de Deus, pela ação do Espírito, receber a palavra do Senhor para a sua vida. É tremendo como que Deus tem usado as mídias sociais hoje em dia, tanto para abençoar, quando o crente resolve ser bênção ali, como também, infelizmente, envergonhando o nome do Senhor, quando alguns crentes agem de forma inconveniente. Então eu não vejo a mídia necessariamente ruim ou maligna em si mesma. O uso que se faz dela que é o perigo maior. Facebook, WhatsApp não é o problema é quem usa. Você usar errado. E também a forma com que você se relaciona, né? Tem casais que chegam a conversar dentro da mesma casa por WhatsApp. Tem casais para saber do outro e está no Face. Misericórdia. Misericórdia. Vamos orar. Ore agora pedindo, Espírito de Deus, fale comigo. Que a tua palavra me ilumine e que eu esteja aberto a entender o que o Senhor quer e obedecer. Espírito Santo de Deus, traga a iluminação que a gente precisa. Tenha misericórdia de mim que vou falar, tenha misericórdia do teu povo que vai escutar, mas que sobre todos nós venha a graça, a misericórdia de dar o entendimento e a capacidade para viver tua palavra. No santo nome de Jesus Cristo. Amém. Nós decidimos, eu, pastor Anísio, nesse mês da reforma, a cada domingo estar trazendo um dos temas, um dos pilares da reforma. Ele fez uma introdução geral, depois falou somente sobre as Escrituras, eu falei somente por meio da fé, e hoje nós vamos falar somente através ou por meio de Cristo, ou solos Cristos. Porém, meus irmãos, antes de nós entrarmos nos textos bíblicos e na mensagem propriamente dita, eu queria que a gente estivesse fazendo uma reflexão. Quem é Jesus para você? Ou mais além, não só quem é Jesus para você, mas quem a Bíblia diz que Jesus é. Não se assuste, eu pelo menos já não me assusto mais, quando encontro com irmãos de 5, 10, 15 anos de igreja, e eu pergunto quem é Jesus para ele, e ele gagueja. Ele não sabe apresentar logicamente, diretamente, de forma clara, objetiva, em uma ou duas frases, quem é Jesus. Já vi pessoas dizendo que Jesus é o Pai. Olha, se ele é o Filho, ele não pode ser o Pai. A de que Jesus é uma força. Se ele é uma força, então ele é algo imaterial. São definições populares que alguém joga para dentro da Bíblia como se estivesse na Bíblia. Mas por que isso me assusta? Porque a mesma coisa aconteceu na igreja cristã no decorrer dos tempos, onde ela foi abandonando os conceitos bíblicos a respeito da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo, e foi abraçando e foi criando coisas segundo a sua imaginação. Por exemplo, conforme já foi falado aqui nos domingos anteriores, uma das questões que acontecia na época da reforma era a venda de indulgência.
que é a venda da indulgência? Que através de um documento assinado pelo Papa, você poderia alcançar o perdão para os pecados veniais, não para os pecados capitais. Depois eu explico isso aí outro dia, vem na escola bíblica, a gente vai ensinar isso. E alguns já começavam a comprar um pedaço de papel como se aquilo tivesse poder de perdoar pecados. Então já não era Cristo como mediador, era a bula da indulgência como forma de alcançar o perdão. Mas também, no decorrer dos desvios da igreja, começou-se a adotar a intercessão ou a mediação dos santos. Então você crê que fulano ajeita as coisas com o Pai. Uma vez eu escutei uma pessoa me dizer o seguinte: eu sou tão impuro, então eu peço para fulano, e fulano fala com Deus e fala com Jesus e ajeita as coisas para mim. Eu falei, tá, ok. De onde você tirou isso? Não, é assim que eu creio. Ok, eu entendo que essa é a tua fé, mas não é uma fé bíblica. Não é uma fé fundamentada nas Escrituras Sagradas, revelação, única revelação de Deus. É uma imaginação. Outra coisa que acontecia naquela época é que acreditavam na mediação, especialmente de Maria, mãe de Jesus. Até hoje eu ainda creio nisso. Pastor, mas você não pode falar mal de Maria. Eu falei mal? Você falou mal? Não. Eu não devo falar mal nem de Maria, nem de ninguém. Só que ela não é mediadora entre eu e o Pai. Mas naquela época, abraçavam fortemente isso, a mediação de Maria. E assim vai, irmãos. E haviam vários outros problemas na igreja daquela época. Só que a minha pergunta para nós hoje, no ano 2017, será que hoje também nós colocamos outros mediadores na igreja atual, especialmente na igreja evangélica? Pare e pense. Não, pastor, a igreja evangélica serve a Deus conforme a Bíblia. Eu queria acreditar. Mas à medida que vejo homens e mulheres procurando outro homem ou outra mulher para que roguem a Deus, eu não sei se está beirando uma idolatria. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se já dá para definir como idolatria, mas beira. Está bem próximo. Eu gosto de ouvir alguns pregadores, não nego isso. Gosto de ouvir o Dr. Augusto, o Dr. Hernandes e as Lopes. E tem outros aí que eu recomendo e ouço sem problema, mas não os adoro e eles não são meus mediadores. O que indica um problema na igreja evangélica é quando tais pessoas começam a ocupar o lugar de Jesus Cristo, ou quando tais pessoas são aqueles que te levam a Jesus Cristo, ou só através deles que uma bênção de Jesus Cristo vai chegar até a tua casa, a tua família. Logo, muitos evangélicos hoje estão no mesmo problema que tinha lá por volta de 1500. É o apóstolo tal, é o patriarca tal, é o bispo tal, é o pastorzão tal, ou a pastora, a missionária. Eu não estou falando contra essas pessoas, só estou falando que você tem que sondar o que está no teu coração, porque às vezes não são nem eles que querem fazer isso, é o povo que coloca neles uma coisa que a Bíblia nunca colocou e eles nunca quiseram, talvez. Repito, talvez. A declaração de Cambridge, que foi feita no século passado, enfatizando os 5 pontos da reforma, ela diz assim, no que se refere
a solo Christus. E ele coloca a erosão da fé centrada em Cristo. À medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura. O resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratidão imediata, gratificação imediata. Cristo e sua cruz se deslocaram do centro da nossa visão. Aí eles afirmam a tese, solos Christus. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora de Cristo, do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Abra, por favor, as Escrituras. Vamos começar por um texto básico. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12. A palavra de Deus nos mostra, aqui a gente vê a igreja avançando, anunciando a salvação em Jesus Cristo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com intrepidez, ousadia, proclamando as verdades. Aí a gente vê aqui, no capítulo 4, Pedro e João, afirmando algumas coisas que são necessárias a gente entender. Diz assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que Pedro estava afirmando aqui? De que é somente por meio do que Jesus Cristo fez que nós recebemos a justificação, a redenção, a remissão de nossos pecados. É somente através de Jesus Cristo e pela fé no que Ele fez que nós conseguimos ter acesso ao Pai. Irmãos, o quanto essa verdade precisa ficar forte e clara na minha e na tua mente. Repare bem, diz, não há salvação em nenhum outro. Não existe outro mediador. Outra passagem diz assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Tanto Pedro como Paulo estão afirmando o seguinte, só tem um. Não são dois, nem três, nem vários. Ainda que alguns queiram ser, ainda que apareçam falsos cristos ou anticristos, pessoas se dizendo capazes de mediar entre você e o Pai, tome cuidado. Naquela época da igreja, no início, havia um problema também muito sério. Qualquer interpretação que fosse considerada forte, válida, era a que vinha dos escribas e dos fariseus, daqueles que eram os especialistas em interpretar as Escrituras. E de fato,
algumas vezes, ou muitas vezes, interpretavam certo. Mas Jesus, ao conviver com eles, falou: olha, vocês estão errados. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quantas e quantas vezes Jesus exortou os escribas e fariseus a se corrigirem, porque eles estavam querendo se colocar entre Deus e os homens. Queridos, olha o perigo. Então, essa afirmação de hoje, somente pela mediação de Cristo, ela passa primeiro pelo entendimento que você deve ter de que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Mas que Jesus? Eu gostaria sinceramente, repito, sinceramente, que cada cristão verdadeiro soubesse decorar algumas coisas. E uma delas que eu gostaria que soubessem decorar, além de várias passagens bíblicas básicas, o credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos não é uma oração, não é uma reza, não é algo para você sapecar quando a coisa está feia. Eu vou rezar 3 credos aqui, o bem resolve. Não. O credo dos apóstolos é uma afirmação simples, singela, resumida da fé cristã. E lá ele fala claramente a respeito da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente fala de mediação através de Cristo, que Jesus ele está falando? O Jesus popular? O Jesus que passa o pano até na hora do ladrão fazer as artes? O Jesus que ajeita os adultérios? O Jesus que faz isso e faz aquilo segundo a imaginação de alguns? Ou o Jesus da Bíblia? Eu já falei muitas vezes aqui, alguns já devem ter reparado isso, quando eu falo de fé bíblica. Porque hoje nós vemos muita fé esquisita, muita fé fora das Escrituras, e uma fé que varia de hoje para amanhã. Não, hoje eu creio assim, e não, amanhã não, eu creio de outra forma. Ontem nós tivemos uma palestra aqui na igreja sobre relativismo, muito boa. Josué falou hoje de manhã, e eu confirmo, foi uma palestra excelente. Talvez, quem sabe, a gente consiga fazer ela outro dia, outra vez aqui na igreja. Porque, irmãos, o relativismo tem infiltrado dentro das igrejas, e alguns que se dizem cristãos têm fé em Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Quer ver? Vamos fazer um teste. O que esse Jesus da Bíblia pede logo que ele começa a anunciar as boas novas? Quem veio na escola bíblica hoje sabe. Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus é chegado. Por que as igrejas hoje, pelo menos algumas, têm tanto medo de falar para o povo largar o pecado? Porque chateia, pastor, incomoda. Então quer dizer que, para não chatear ninguém, você não fala a Bíblia. Ou você pega só os textos docinhos. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor é a tua sombra à tua direita, Ele te livrará do laço do passarinheiro, crê e você prosperará, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Aí os textos que falam de mudança de vida, você pula, porque isso aí chateia, ofende, mimimi. Tem que ficar chateadinho. Para, meus queridos. Se Jesus, que era Jesus, começou com uma mensagem de arrependimento, por que algumas igrejas e alguns ministros têm medo de falar isso? Acha que o rebanho vai sair da sua igreja? Que saiam! Que sumam! Porque sem arrependimento já estão no inferno mesmo, e vão continuar crendo num Jesus que não é o da Bíblia, e vão para o inferno com essa fé louca. Porque Jesus falou: arrependei-vos. E nós proclamamos: arrependei-vos. Olha para aquilo que você tem feito de errado e fala: Senhor Jesus, me perdoa.
Eu quero andar conforme o Senhor ensina, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Então o Jesus que eu estou pregando nessa noite é o Deus Pai, enviou Deus Filho, e esse Deus Filho é Jesus. É esse Jesus que veio nessa terra, se encarnou, assumiu a natureza humana. Deixa eu ler para vocês como está na confissão de fé. Melhor ainda, vamos ler. Caso você não saiba, a gente está tendo um estudo aqui, domingo pela manhã, na confissão de fé. Está em qual capítulo, Igor? 3. Está no 3, dá tempo ainda, venha. Diz assim a confissão de fé no capítulo 8, a respeito de Cristo mediador. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens. O profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Deu-lhes desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no devido tempo, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado, glorificado. Aí vem uma série de passagens que justificam essa afirmação. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual com Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas a uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, por um só, Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E assim continua a nossa confissão de fé. Quem é Jesus? É o Deus homem. Totalmente Deus, totalmente homem. Mas não é somente alguém que está lá na Bíblia, é alguém que veio por mim e por você. Assumiu a natureza humana e desde então nunca mais largou. Morreu numa cruz pelos meus e seus pecados, para que nós tivéssemos a justificação por fé, que eu falei outro dia. Foi necessário que ele acertasse a conta com o Pai. Isso, segundo diz o profeta Isaías, pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías diz mais, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele não tinha beleza nem formosura. Esse negócio de Jesus de olhinho claro, cabelão, coisa e tal, eu não sei se é assim. Eu acho que é mais provável que não. E aliás, se fosse tão importante, ele deixaria o Facebook, um retrato dele, sei lá, o Instagram, né? Se ele quisesse tanto que as pessoas tivessem o retrato dele, deixava o Instagram hoje. O problema não é a aparência de Jesus. O problema não é você entender qual é a imagem dele. A questão maior é você entender que ele é totalmente igual a você, exceto o pecado. Por isso ele te entende. Por isso ele sabe a luta que é viver nessa terra. Por isso que ele perdoa os teus pecados quando você arrependido busca. Por isso que ele é o único mediador, verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Ah, pastor, mas isso me incomoda, porque eu queria resolver as coisas. E como eu disse para vocês na semana passada, você não consegue. Será que o Tiago e a Letícia conseguem acertar a conta? Talvez o Josué? Talvez o Francel? Nenhum de nós. Nenhum de nós. E quando falamos de mediador, é alguém que se põe entre nós, miseráveis pecadores, e o Pai Santo, Todo-Poderoso. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem
ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Por que Jesus enfatizou isso? Não há outro mediador, não há outro jeito. Se você despreza o único jeito que Deus deixou, você está irremediavelmente perdido. Ah, mas esses crentes são radicais. Eu tenho que ser. Porque o oposto a radical é o flexível, é o frouxo. É aquele que todos os caminhos levam a Deus para a perdição, para o inferno, para o abismo. É aqueles que estão cavaleando para a morte, segundo diz a Bíblia, e você não se importa. Você não aponta para eles o mediador. Você se cala da salvação em Jesus Cristo. Você não quer incomodar e não fala de arrependei-vos, quando na verdade talvez a única coisa que estão esperando de nós, crentes, é uma palavra firme, e a gente vacila. Eu não tenho medo de me chamarem de radical. Não. Eu não tenho medo de me chamarem de fundamentalista. Oh, fundamentalista. Chama do que quiser. Eu sei que tenho crido e sei, eu estou certo que é poderoso e que me guardará até o último dia e que me receberá na glória. E naquele dia Ele não vai me chamar de fundamentalista. Ele vai chamar: vinde benditos de meu Pai. Ele vai me chamar de filho. Enquanto talvez alguns daqueles que te chamaram ou me chamam de fundamentalista vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É forte, né? Você não viu ainda quando chegar o dia. A Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia diz que vão pedir a morte já não vai existir. Você perdeu. Nós estamos no Apocalipse inteirinho aqui na escola bíblica. Oh, coisa bonita para os crentes. Ou algo terrível para quem não crê. Apocalipse é uma mensagem de vitória da igreja. Mas para quem não crê em Jesus, o trem pega. Imagina você pedir a morte e não ter morte. Eu quero morrer, vou me matar. Não dá para se matar, não ter mais morte? Desprezaram o Salvador. Ignoraram a mensagem do Evangelho, as boas novas do mediador. Ignoraram o Cristo e aqueles que anunciavam a Cristo. Ignoravam que pela fé nele você tem vida e perdão. Mas, queridos, então quando eu falo que a gente tem que saber quem é o nosso Senhor, tem que estar claro na tua mente de que Ele é o único mediador, de que Ele é o único Senhor, de que só por meio dele há salvação. E fique esperto para que não venha nenhum atalho sutil na tua mente. Você quer ver os atalhos sutis na nossa mente? Domingo passado eu falei, mas eu não enfatizei muito esse aspecto, porque a gente ia dar continuidade nesse. Quantos acham hoje de que eu tenho que ter fé em Jesus e fazer as boas obras, porque aí você salva? Mas pastor, você acabou de falar domingo passado. Então você não entendeu direito, eu vou explicar de novo. As boas obras que fazemos não são meritórias. Elas não dão para nós o merecimento do céu. As boas obras, quando feitas em Deus, e por causa do poder de Deus, e a capacidade que Deus nos dá por obra de Cristo, e na força de Cristo, na unção do Espírito, elas são obras que são agradáveis a Deus, mas que de modo nenhum são substitutivas do Cristo. De modo que, se você se converteu e não deu tempo de você praticar nem meia boa obra, você está salvo. Mas que isso, pastor? É sim, desse jeito. Mas pastor, nem foi batizado, está salvo. Mas pastor, ou você quer colocar que o batismo é o meio de salvação?
Tomem cuidado com outro problema da igreja. O batismo é para aqueles que têm condição, mas não é um meio de salvação. A gente não crê que o batismo salva. Hoje de manhã, foi o irmão Luciano, Deus o iluminou, ele deu uma palavra muito bonita. Foi uma frase dele que ficou na minha mente. Ô pastor, se Jesus foi batizado por João Batista, então esse batismo não tem nada a ver de arrependimento de pecados. Eu falei, você falou certo. Está certo. Porque o batismo de João era para arrependimento de pecados. Aí vem Jesus e é batizado por João Batista. Que negócio é esse? Jesus estava dizendo que tem pecado? Não, Jesus estava dizendo, eu tenho que cumprir toda a lei. E se a lei estabelece que haveria um precursor, e o precursor é João Batista, eu vou até esse batismo. E no ato de batismo de Jesus, vocês lembram o que aconteceu? O céu se abriu, veio sobre ele a unção, a capacidade, como se fosse uma pomba, a unção do Espírito Santo, e uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. No batismo de Jesus, no início ali do seu ministério, houve uma confirmação clara da Trindade, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Demonstrando o que para nós? O batismo ali não era meritório, mas era um símbolo. Não era para que o seu pecado fosse purificado, mas porque você estava submetendo à vontade de Deus. E aqui a gente poderia ir longe, irmãos, muito longe. Guardo ou não guardo o sábado? Como ou não como isso? Para nós isso já é carta passada. Mas pastor, você não vai guardar o sábado? Irmão, uma vez, vou te ajudar. Talvez você já foi confrontado com isso, eu vou te ajudar. Uma vez chegaram para mim, cheio de arrogância, cheio de Bíblia, tal. Pegaram um calhamaço de Bíblia e falaram, está aqui, ó, tem que guardar o sábado. Eu falei, bora, vamos guardar, agora. E agora esse pastor converteu, quer ver? Ele me traz a folhinha de Adão. Calendário de Adão. Não tem, então depois a gente conversa. Porque se Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou, Ele deu para Adão um calendário. Me traz lá o calendário que Adão tinha. A pessoa até hoje não voltou. Para, irmãos, não é isso. Aí você pega o escrito aos Hebreus, o Senhor mostrando que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Nós não guardamos o sábado no sentido de salvação. Não! Isso é quase zombar de Cristo. Nós guardamos o dia do Senhor em honra a Ele, em gratidão a Ele, em obediência a Ele, mas não como meio de sermos salvos, como alguns pensam. E aí vai. Eu poderia falar outras coisas aqui, mas vamos para adiante. Não há nenhuma salvação em nenhum outro nome, só Cristo é o mediador. Mas eu não queria encerrar essa mensagem sem falar de Maria. Abre aí João, por favor, João capítulo 2. Pastor, não podemos ofender a mãe de Jesus. Eu lá estou ofendendo? Eu falei uma coisa errada aqui? Leia primeiro. Escuta primeiro. João capítulo 2. Eu vou ler só alguns versículos, depois você pode ler inteiro lá na sua casa. Diz assim, eu vou ler do versículo 1 ao 5, só para você entender o contexto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, e com os seus discípulos para o casamento. Quem estava nesse casamento? Jesus, sua mãe e os discípulos. Entendeu isso? Entendeu? Vamos lá. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse,
eles não têm mais vinho. Meu filho amado, queridinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não estava sendo mal criado da sua mãe não, tá? Entenda direito que Jesus não era ignorante com a mãe não. Jesus estava dizendo: ô mãe, você vai querer que eu faça um milagrinho aqui? Não dá não, mãe. Ainda não chegou a hora de eu fazer. Não, mãe, não devo obedecer a senhora, eu tenho que obedecer à vontade do Pai. Olha aqui que Maria disse, versículo 5. Então ela falou aos serventes, leia juntos: fazei tudo que ele vos disser. Obedeça meu filho. Maria apontou para o filho. Maria não apontou para si. Ela não é mediadora. Eu respeito quem pensa diferente, mas não é um pensamento bíblico. Não é um pensamento coerente com a Bíblia Sagrada e com a revelação dada para nós para a salvação. Ela apontou para quem? Mandou eles ouvirem quem? Mandou eles obedecerem quem? Resolvido. Simples assim. Simples assim. O que eu quero mostrar com isso, queridos, é que muito daquilo que falam e que imaginam não está nas Escrituras. E nós precisamos tomar cuidado, você que se diz crente, você que se diz evangélico, para que a tua fé não crie mediadores. Um pastor pode orar por você? Diga assim, pelo amor de Deus. Obrigado. Posso. Eu sou o único que Deus vai usar para te abençoar? E se eu me achar um abençoador? Outro perigo. Outro perigo. Hoje, infelizmente, no meio evangélico, estão se criando semideuses, colocando homens numa posição que nunca deveriam estar. E quando eles caem, e quando eles fazem uma besteira, todo o rebanho fica disperso. Porque colocaram a fé em outro mediador, e não em Jesus. Todo homem, todo líder, todo pastor, apóstolo, presbítero, dá o nome que você quiser, está sujeito a ele, porque é pecador igualzinho a você. Não deveria errar. Deveria ser modelo para o rebanho. Mas, por ser pecador, ainda está sujeito a errar. Nós devemos sempre apontar para Jesus, levar para Jesus. Não aceitar glórias, não aceitar vanglórias, não aceitar que ninguém nos coloque num lugar que não é nosso. Por fim, quem é o teu Jesus? Quem é o mediador entre você e o Pai? Quem é que te leva até o último dia? Quem te garante a salvação? Quem morreu pelos seus pecados? Quem purificou você da sua iniquidade? Jesus, Jesus, Jesus. Não o Jesus que inventam por aí. O Jesus da Bíblia. O Jesus que está escrito na Bíblia. O Jesus demonstrado na Bíblia. Por que eu faço essa ênfase? Porque tem Jesus por aí muito esquisito, que não parece em nada com o nosso Redentor. Quer ver um exemplo? Nosso Senhor abençoe a propina que recebemos. Amém? Tem gente que acha que essa oração é ouvida. E tem gente que acha que porque fez uma reza forte, aquela desgraça do roubo está abençoado. Não está. Não está. E vai ter consequência nessa vida, sim. Além da por vir, né? Nessa também.
Não é porque invocou o nome de Jesus é que está em incoerência com a revelação de Jesus. Eu me recordo, acho que 5, 10 anos atrás, filmaram uma quadrilha de ladrão, tinha até pastor no meio, misericórdia, orando por um dinheiro roubado, propina, fraude. Aquilo é blasfêmia, aquilo não é oração não, aquilo é zombaria, aquilo é escárnio. Ah, pastor, pegou pesado. Você não viu Deus. Você acha que eu peguei pesado, você não viu Deus. Olha que ele funda a mão nesses que têm entendimento e fazem essas loucuras. Enfim, queridos, qual que é a segurança de ter Cristo como mediador? Eu tenho a segurança de que aquele que me salva, que me leva até o Pai, é fiel sempre, apesar de mim. Apesar de mim. O teu Jesus não vacila. O teu Jesus não fica de esquisitice. O teu Jesus, Sayonara, não te ama hoje e deixa de amar amanhã. O teu Jesus, Jaqueline, não disse que vai cuidar de você hoje e amanhã, esqueci. Não. O teu Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, conforme diz Hebreus. E é o único que está à direita de Deus Pai, e intercede por nós. Aleluia. Era como se o pai olhasse lá de baixo e falou: Jesus, o que aquele cabeção do Hélio está fazendo? Aí Jesus fala: é, pai, aquele ali eu acertei também. Então tá bom, tá certo, então, tá perdoado. Mas por causa de Jesus, não por causa de mim. Por causa de Jesus. Isso me dá uma segurança. Isso me leva a um lugar seguro. Isso me leva a me humilhar, de falar: ai, por mim eu não consigo nada, mas por Ele eu consigo tudo. E quero lançar um desafio. Eu sei que a maioria das pessoas tem celular, tem Bíblia no celular. Depois você dá uma pesquisada em Cristo, por Cristo, com Jesus, em Jesus. Quantas vezes aparece no Novo Testamento? Você vai ficar assustado. Pega uma versão só. Se você quiser pegar várias versões, pega. Você vê que são várias vezes, mais de 100 vezes, porque a nossa salvação do início ao fim é pelo único mediador, Jesus Cristo. Se eu faço alguma coisa, faço em Cristo. Se eu estou vencendo por causa de Cristo. Se existe algum mérito, é porque Ele mereceu por mim. De modo que as coisas boas que eu faço, só faço porque Ele habita em mim, habita em você. Louvado seja o Senhor. Fique em pé, vamos orar. Se você estava crendo diferente disso, e o Senhor te iluminou, pede perdão, fala: Senhor, eu estava pondo minha fé de forma esquisita. Eu quero confiar só no Senhor, única e exclusivamente só no Senhor, Jesus como meu mediador. Pede perdão e vamos orar por tua vida. Deus, ó Pai, pedimos que nos perdoe pelo santo nome de Jesus, teu Filho, às vezes que não colocamos o Senhor como o único mediador, quando na esquisitice das nossas ações, achamos que damos conta de nos aproximar da tua santidade, sem o nosso Redentor. Perdoa. Perdoa, Jesus, quando a gente não te honra, tendo um pensamento correto a respeito de ti. Perdoa quando a gente não anda com alegria na tua salvação por causa de qualquer coisa. Perdoa, Senhor, quando uma obra tão bonita e maravilhosa é por nós ignorada ou mesmo colocada em segundo plano. Perdoa. Agora, meu Deus, seja com misericórdia na vida de cada um.
daqueles que aqui estão presentes, daqueles que não puderam vir, daqueles que ouvem essa mensagem. Deus, segundo a tua infinita graça em Cristo, perdoa aqueles que estão arrependidos, traga o renovo, traga a paz, traga o alívio. E meu Deus, confirma-nos de fé em fé, dia após dia, até a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos o teu reino, queremos a tua justiça, queremos que se faça presente em nossa vida, queremos que venha logo a restauração de todas as coisas, que a tua reta justiça seja aplicada. Nos fortalece, meu Deus, para um testemunho vivo. Capacita-nos com teu Espírito, Deus, para que a gente não se cale, que a gente não se envergonhe, meu Deus, de anunciar a este mundo que é necessário se arrepender, que é necessário crer no Senhor Jesus Cristo, no Cristo conforme revelado nas Escrituras, para que tenhamos vida e vida em abundância. Aleluia! E agora, povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Queria sentar, meus irmãos.